A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Eu sou o seu irmão Alex, que apresenta todos os dias o cafezinho com Jesus. Bom, hoje nós chegamos no último áudio da campanha e também do estudo Declarando Guerra, né? Então nós vamos agora iniciar o nosso último áudio sobre o estudo Declarando Guerras, né? Olha só, abre a sua Bíblia em Efésios 6:11, que é o título da nossa campanha, né? Temos muitas bênçãos, irmãos, vocês nem imaginam o quantas bênçãos. Quando eu fiz a campanha do quarto de guerra, quando eu fiz a campanha da carta de afronta e quando eu fiz a campanha agora do Declarando Guerra, né? Deus tem abençoado. Creio que mais campanhas virão pela frente. Bom, Efésios capítulo 6, do 11 ao 17, que eu não vou ler, né? Porque a gente já leu quase essa campanha toda, esses estudos todos. Mas vocês já sabem aí sobre as armaduras de Deus. E como hoje é o último áudio, eu não posso me interter de tomar muito tempo aqui desse primeiro capítulo, né? De Efésios 6, do 11 ao 17. Que nós já falamos bastante sobre tomar as armaduras. Quero falar um pouquinho mais de outros assuntos. Amém? Bom, olha só, irmãos. Ontem, né, nós finalizamos aqui um áudio falando de Jesus protegendo a igreja, né? E nós sabemos que Jesus declarou guerra contra o materialismo e eu disse que ele ia ler hoje, né? Então abre a sua Bíblia em Lucas 6, vamos lá, que é um texto comprido, né? Lucas 6, olha só, Lucas 6, do 20 ao 38, que diz assim, ó. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurado sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome, como mal, por causa do Filho do Homem, né? Verso 23, nós vamos ler aqui até o verso... Até o verso 20, né? Até o 38. 23 agora. Folgai nesse dia e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Verso 25. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque vós lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens vos disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que ouves, digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Olha só que ensinamento, né? Verso 29. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vos quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazeis vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestastes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Verso 37. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-se-vos-ão. Dai e ser-vos dada boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Tá vendo, irmãos? Jesus aqui, ele declarou guerra contra o materialismo, né? Ele mostrou aqui, né? Então nós entendemos bem essa parte aqui. Existem muitos, irmãos, triunfalistas que dizem, já ganhamos. E não são prudentes, meus irmãos. Não são cautelosos e perecem.
tem que fazer uma lição de casa, tem que sair de Oséias 4:6 e entrar em João 8:32. Vamos dar uma olhadinha? Você abre rapidinho aí no profeta Oséias, Velho Testamento, vamos lá? É depois de Daniel. Oséias capítulo 4 e versículo 6. E abre juntamente comigo também João. É só ir para o Evangelho de João, lá no Novo Testamento. Não fecha de Oséias 4:6. Segura aí. Marca aí. João 8:32, certo? Olha só. Então você vai sair de Oséias 4:6 para entrar em João 8:32. Vamos ver como é que fica? Junta os dois versículos, ó. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu esquecerei de teus filhos. João 8:32 diz assim: responderam-lhe, somos descendência, e conhecereis a verdade vos libertará. Quer dizer, você vai sair daquele engano de não buscar as escrituras e vai entrar agora buscando a verdade. Tem que parar, irmãos, de ficar vivendo pelo que os outros falam. Comece a meditar, comece a entrar dentro da Bíblia, comece a estudar. Saia daquele povo que estava sendo destruído porque lhe falta conhecimento e entre em João 8:32, conheça a verdade. É assim que tem que ser, é dessa maneira que tem que ser. Você não pode depender do que te dão para comer. Ou você é covarde e perde, ou você é valente e luta. Essa peleja aqui já está ganha, mas você tem que se mexer. Veja essa história de 1 Samuel 17, do 2 ao 10. O inimigo desafiou e declarou guerra, irmãos. Vai lá, você veja. E o povo de Deus vivo, vencedores de várias batalhas, você deve estar pensando que eles foram para a peleja. Foram não. Eles não foram para a peleja. Veja 1 Samuel 17, 24. Vamos lá? Olha só. Velho Testamento. 1 Samuel, capítulo 17 e verso 24, diz assim, ó. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Quer dizer que um gigante, ele desafiava o povo de Israel. E aí, o povo de Israel fugiu, meus irmãos. Mas Davi, um apenas jovem, ouviu tudo isso e fez, sabe o quê? Declarou guerra. 1 Samuel 17, 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Tá entendendo? Você vai olhar para a sua prova, você vai olhar para a sua dificuldade, para a sua luta e vai repetir essa palavra que ele está dizendo aqui, ó. Olha só o que Davi falou. Quem é este incircunciso? Quem é essa luta, esse demônio, essa legião para enfrentar um filho de Deus? Olha só, irmãos, Davi declarou guerra contra um ser muito superior a ele. E Davi foi para cima do gigante, não pelo prêmio, mas por ter afrontado Deus e o povo de Israel. Veja a conversa dele e o gigante, os dois conversaram. 1 Samuel 17, 45. Olha só, os dois conversaram. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, quer dizer, jovenzinho demais, ruivo e de gentil aspecto. Olha só, irmãos, o próprio gigante o desprezando ele, né? Depois da grande vitória, estava o rei... Não, vamos continuar a conversa. Olha agora o verso... Era 1 Samuel, 17, 42, né? Que ele desprezou. Veja o 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Agora veja o 44, de 1 Samuel 17, 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e a bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudos, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, Deus de Israel, a quem tens afrontado. Olha só, irmãos, os dois aqui discutindo, né? E Davi falando: você está com espada, lança e escudo, mas eu vou no nome do Senhor. Então você tem que ter fé no nome do Senhor. É isso que vence o mal. Depois da grande vitória, estava o rei Abner conversando quem era
o pai daquele jovem. 1 Samuel 17, 55 a 58. O rei e Abner estavam conversando, né? Você pode examinar aí. Quem era aquele jovem? Quem era o pai daquele jovem? E você vai dizer assim para Satanás: eu sou filho do Deus vivo e servo de Cristo. Porque foi o que eles falaram ali. Esse é filho de Jessé. Eu te intimo a ler essa história, irmãos. Você vai ler toda essa história. Hoje você vai finalizar esse estudo, essa campanha, e você vai estudar isso aqui, ó. Essa lição de casa que eu vou deixar para você. 1 Samuel, capítulo 17, do 1 ao 58. Irmão, mas é muita coisa. Não. Isso é uma ordem. Você vai chegar em casa, no tempo que você tiver, e você vai estudar 1 Samuel, capítulo 17, do 1 ao 58. Depois você volta e me diz o que você aprendeu. Amém? Essa guerra de Davi era contra o gigante, mas a nossa é espiritual, Efésios 6,12. Portanto, não podemos ser covardes, medrosos, imprudentes. Temos que lutar como Paulo deu o exemplo, lá em 2 Timóteo 4,7. Vamos ver o que está escrito lá? 2 Timóteo 4,7, meus irmãos. Olha só. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Hoje você combateu, essa semana todinha você combateu o bom combate. Você acabou a carreira dessa semana e guardou a fé. Agora, a vitória, a providência, virá de Deus. É assim que funciona. Amém? E os Salmos de Davi, 144, 1, 2. Para finalizar, Salmos de Davi, 144. Vamos lá? Vamos ver o que está escrito aqui. 1 e 2. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra das minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e o meu libertador. És tu, escudo meu, em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Amém? Eu finalizo hoje. Amém? Todo esse estudo, essa campanha, e que Deus venha abençoar a sua vida cada vez mais. Aqui nós finalizamos o Declarando Guerra. Deus abençoe a todos que fizeram esse estudo, que acompanharam, que fizeram a campanha. Em nome de Jesus Cristo, creia e a vitória virá.